Josué capítulo 5, abra lá. Josué capítulo 5. Porque tem aquilo, né? Às vezes você abre um texto, as pessoas dizem assim, esse texto já li tantas vezes, pastor, eu vou até embora, já sei. Não vai não, amado, fica aí, vai valer a pena. Vai ser lindo. Deus vai te abençoar, querido. Você crê? Aleluia. Essa palavra aqui é novidade para nós, querido. As escrituras, a palavra de Deus é novidade todo dia. É comida temperada todos os dias. Que ela possa alimentar teu espírito essa noite. Amém, querido? Põe a mão sobre essa palavra. Você abriu em Josué capítulo 5. Põe a tua mão direita sobre esta palavra. Pai, nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Nós somos apenas vasos e vasos de barro nas tuas mãos. Por isso, em nome de Jesus, se há alguma coisa preciosa em nós, é o teu Santo Espírito que tem trazido a revelação, palavras que tem entrado dentro de nós e tem se transformado em comida, em bebida, em fonte, em água. Papai, tudo vem de ti. Por isso que essa palavra seja realmente aquilo que meu irmão veio buscar essa noite. A partir das novas conquistas que ele determinou, papai. É essencial ele saber que nenhuma conquista é saborosa se o Senhor não estiver. Em nome de Jesus, papai, que essa mulher e que esse homem bendito que entrou aqui essa noite, eles possam vencer, mas que toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, todo o que crê, diga amém. Aleluia. Você está em Josué capítulo 5, verso 13 até o 15, somente esses 3 versículos. Assim diz a palavra do nosso Deus: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, ele estava onde? Levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, a pergunta do Josué, o líder do povo de Deus: és tu dos nossos, ou você pertence aos nossos inimigos? E ele disse, a resposta dele é intrigante, amado, porque ele diz, não. Eu penso que ele não respondeu a pergunta, ou não ouviu direito. O Josué perguntou, és tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E ele disse, o que não significa? Daqui a pouco nós vamos compreender. Não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E então foi o Josué que entendeu, querido. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Amém, queridos? Graças a Deus. Entre tantas qualidades, entre tantos nomes dados ao nosso Deus, lendo esse texto hoje e falando de novas conquistas que são certas que virão sobre a sua vida, amém, querido? Deus me fez lembrar de um dos nomes com que o Senhor é chamado, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Amém, amado? Repita isso, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Em hebraico, Sabaote significa o Senhor dos exércitos. E é interessante, querido, que em 1 Samuel revela que, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso de número 3, que todos os anos o povo de Israel subia para adorar o Senhor dos exércitos. Todos os anos eles subiam para adorar o Deus que tinha dado inúmeras vitórias a ele. Eu penso que essa noite nós estamos aqui para adorar Sabaote, o Deus que tem nos dado vitória, querido. Eu não sei se você já percebeu, mas esse ano já tem sido um ano de vitória para você. Amém, querido?
Em nome de Jesus, o melhor está por vir. Mas esse ano tem sido um ano de vitória para você, não tem, amado? Em meio a momentos turbulentos, em meio à escassez, nada tem te faltado, querido. E nada vai te faltar. Diga para o teu irmão, nada vai te faltar, meu irmão. Em nome de Jesus. Querido, de verdade, eu penso que esse lugar estreito vai te levar para um lugar melhor. Pastor, que palavra é essa? Eu penso que um lugar estreito vai te levar para um lugar melhor. Às vezes, querido, num lugar espaçoso, onde se tem tudo, humanamente falando, às vezes nós esquecemos de lembrar de Sabaote, de quem é que tem vencido as nossas guerras. Ele tem guerreado por nós, querido. Ele tem vencido. A palavra de Deus diz que Ele vence com relação a males que nós sabemos e a males que nós não sabemos. Ele vence de dia e Ele vence de noite. Ele vence enquanto eu trabalho e Ele vence enquanto eu descanso. Esse é o nosso Deus, querido. Nesse exato momento Ele está guerreando por você. Nesse exato momento Ele está guerreando pela tua família. Nesse exato momento Ele está guerreando por esta igreja. Ele é Sabaote, Ele não descansa. Diga para o teu irmão, Ele está lutando agora por você. Ele está lutando agora por você. Aleluia, querido. O Salmo 46 diz e faz menção também a respeito desse Deus dos exércitos. Lá também fala de um Senhor dos exércitos. E é interessante que em Isaías, no capítulo de 1, no verso de número 24, fala não só de Sabaote como sendo Deus dos exércitos, mas ele fala o Deus forte de Israel. O Deus forte de Israel. Jeová Sabaote, o Deus forte de Israel. Querido, o inimigo temia Israel. Novamente eu te digo e faço menção, não pelo número do exército, não pelo número de homens, não pelas armas que eles manuseavam, se bem que com o tempo eles foram aprendendo a manusear, mas houve um momento que eles não sabiam nem pegar na espada, querido. E num momento e em outro, querido, eles sempre venciam, porque o Deus forte era com eles. Eu não sei se você maneja bem essa espada ou não, querido. Eu não sei, querido, se você entrou preparado nessa guerra ou não. Eu não sei, querido, se você está discernindo o momento ou não. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer quem é que está do teu lado. Sabaote está do teu lado, querido. O Senhor dos exércitos está do teu lado, Filadélfia. Diga para o teu irmão, o Senhor dos exércitos está do teu lado. Aleluia. E quando nós chamamos Deus de Jeová Sabaote, quando nós fazemos menção a um Deus de batalhas, nós não podemos esquecer, querido, que as batalhas, elas são feitas, ou melhor, as vitórias nas batalhas são feitas dentro de um planejamento. Esse Deus dos exércitos, Sabaote, Ele é um Deus, querido, que vence no momento que tem que ser vencido. Ele é um Deus que espia no momento que tem que ser espiado. Ele é um Deus que traça estratégicas quanto ao adversário no momento em que tem que se traçar estratégia. Ele é um Deus, querido, que avança quando tem que avançar, que vai, querido, pela retaguarda quando tem que ir pela retaguarda, que desvia quando tem que se desviar. Ele é um Deus que vai adiante. Por isso Ele é Sabaote. Ele é um general de guerra. Ele é um Deus que conhece tudo sobre armas. Ele é um Deus que conhece tudo sobre batalha. Ele é um Deus que esquadrinha até o pensamento do teu adversário. E por isso não há possibilidade alguma dele perder, porque Ele é forte, Ele é estrategista, Ele é inteligente, querido, Ele é bom lutador. Ele conhece todo o território. A Bíblia diz que Ele conhece até os confins da terra, os lugares mais escondidos, os mais profundos dos mares, os mais altos das montanhas, os mais extensos vales. Qualquer situação, esse Jeová Sabaote conhece. E o melhor de tudo, está do teu lado. Está do teu lado. Diga para o teu irmão, Jeová Sabaote está do teu lado. Está do teu lado. Está do teu lado.
Mas sendo um Deus, querido, de guerra, certamente Ele tem um plano para essa tua batalha. Eu ouvi claramente o Espírito Santo me dizer: eu tenho uma estratégia para você vencer. Eu tenho um caminho a ser percorrido para que você vença. Eu tenho um tempo oportuno de te dar a vitória. Não vai ser do teu jeito, em que você vai gritar e a vitória automaticamente vem. Porque às vezes eu vou te fazer espiar a terra. Eu vou te fazer conhecer bem esse problema. Você vai analisar a tal ponto de saber que em você não há possibilidade alguma de se resolver. Eu vou te fazer conhecer o teu adversário. Em alguns momentos eu vou te fazer ver o teu adversário. Em outros momentos eu vou esconder o teu adversário. Mas eu tenho uma estratégia para você. Até que você compreenda como é que se vence uma batalha. Não só para saborear um dia de vitória, mas para saborear uma vida de vitória. Eu não quero te dar apenas uma vitória, Filadélfia. Eu quero te tornar um vencedor. Alguém interessado aqui essa noite em mais do que viver um momento bom, uma cura, um salário novo, uma coisa surpreendente? Todos nós esperamos isso, mas isso vai ser o começo de uma vida cheia de surpresas de Deus. Isso vai ser o início de alguém que verdadeiramente aprende a confiar em Jeová Sabaote, num Deus que não perde batalhas, num Senhor que é temido pelos demônios. E ai de quem tentar encostar em você, querido, diz a palavra de Deus, tentar tocar em você, porque Sabaote te guarda. Amém, querido? Esse Deus te guarda. Diga para o teu irmão: esse Deus guarda você. Eu penso que para cada batalha Deus tem um plano. Pastor, você não vai me dizer que na quantidade de pessoas que existem nesse planeta, para cada um Deus tem um plano? Creio. O Senhor não está limitado, querido, como nós somos, como eu sou limitado. Eu penso que Deus tem uma estratégia certa para que eu viva o plano completo que Ele tem nessa minha batalha de hoje. A tua experiência vai ser a tua experiência. As qualidades que Deus vai acrescentar vai ser as tuas qualidades. O individual é você que vai viver com Ele, querido, seguindo uma estratégia de Deus na tua vida. Amém? Você crê nisso? Por que essa área da minha vida está sendo tão atingida? Porque Deus quer te mostrar algo. Pastor, por que Deus está me levando lá embaixo? Talvez para te tirar o orgulho. Eu não sei onde é que Deus está trabalhando na tua vida, mas por certo Ele vai extrair o melhor de nós. É certo, querido, que o final vai ser glorioso. Diga para o teu irmão: o final vai ser glorioso, meu irmão, em nome de Jesus. Mas preste atenção, Filadélfia, nessas novas conquistas, já não estamos num tempo onde que os outros lutam por nós. Houve um tempo na minha vida, no início, quando eu aceitei Jesus, eu penso que na tua vida também não foi diferente. A oração do outro resolvia na minha vida. Eu não precisava às vezes nem orar, porque eu não sabia nem orar. Não é que nós sabemos orar hoje, a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. Mas eu estou dizendo, a minha experiência com Deus era praticamente nenhuma. Então a oração do outro servia na minha vida. Naquele momento, querido, bastava dizer Deus, pronto, Ele já fazia. Mas hoje você cresceu, querido, hoje você está alimentado com a palavra de Deus. Hoje você tem conhecimento para saber o que deve ser feito. E aí, querido, nessa tua batalha, Deus vai exigir de mim e de você tudo que você aprendeu. Tudo que está dentro de você e precisa ser usado. Toda a estratégia, querido, já foi te confiada. E Deus vai traçar um plano para você ganhar. Deus já traçou um plano para você vencer. Mas, querido, não adianta
ser rebelde ao ponto de dizer, eu quero a vitória hoje. Ele vai te dizer, a vitória será quando eu quero. Eu quero as armas hoje. O momento é de espiar. Eu quero dar um tiro na cabeça desse gigante hoje. Quando o momento é traçar planos, estratégias em Deus. Querido, a batalha não é lançar-se ao vento, querido. Porque quando você se lança de qualquer forma, pode ser o melhor momento para o teu adversário te vencer. E Deus vai te colocar numa batalha, querido, para enfrentar esse adversário quando você estiver mais forte. Quando você se colocar em posição de guerra. Quando você estiver totalmente preparado. Esse totalmente preparado é totalmente rendido. Antes que você diga, mas agora eu estou com espada na mão, estou com capacete, estou preparadíssimo. Nós estamos preparados quando nós estamos rendidos. O texto que lemos fala disso. A Bíblia diz, querido, que o Josué estava na frente da Jericó dele. Na frente da Jericó. Na frente do problemão. A Bíblia diz que ele estava no pé, querido, da muralha. Eu fiquei pensando por algum momento, o que será que ele pensava? Querido, você já se colocou às vezes ao pé do teu problema? Olhando ele de baixo para cima? É assim que ele estava. A Bíblia diz que ele se colocou ao pé da muralha e ele ficou ali, querido, olhando. De baixo para cima. É grande. É espessa. O texto não relata o que ele pensava. Mas eu posso um pouco, querido, tentar pensar como é que eu, diante daquela Jericó, estaria pensando. Como que eu vou fazer? Não tem ninguém me vendo, né? Porque como líder, é melhor ficar aqui pensando, às vezes com os nossos medos. Não medo demoníaco, mas aquele medo que às vezes é uma coisa até boa, viu, querido, para ir buscar de verdade em Deus. Nossa fortaleza é Ele, viu, querido. Vou confessar a você, querido, que tem hora que eu olho essa muralha e eu digo, Senhor, me entenda, querido. Não é um medo de dizer, não vou enfrentar, não vou passar. Mas é a limitação do homem que se manifesta. É a nossa limitação que se manifesta. Como é que vai ser? Não posso deixar nem a esposa ver. Se ela me vê assim meio desanimada, ela desanima também. Não posso deixar os filhos verem. Porque eu sou referência para eles, eu sempre estou forte. Mas aqui só eu e essa muralha. Como é que nós vamos vencer? Talvez o povo perguntava para ele, Josué, vamos passar? Vamos passar. Vamos vencer? Vamos vencer. Mas como que vai fazer? Aí no secreto, querido, você vai no pé da muralha e fica olhando, né? O problema parece que aumentou. Você já foi na beira desse Jordão para ver como a água está crescendo? A água está maior, querido. Deus não disse que o ano seria estreito. A água aumentou. E como é que vai fazer para passar? Sei não. Mas a Bíblia diz que ele está no pé do problema. No pé do quê? O problema estava de frente para ele. Aí ele levantou os olhos, querido, assim. Eu penso que, de repente, olhar se alguém estava vendo, né? Ele ali falando com a muralha. Olhando para o inimigo. Olhando para a dificuldade. Pareceu um homem. Está com a espada nas mãos. Está desembainhada. Está pronto para lutar. Ele faz uma pergunta. Na hora que ele viu o homem, ele olhou e disse, você é um dos nossos ou um dos inimigos?
É interessante que era um anjo de Deus, viu, querido? A Bíblia está cheia de manifestações assim no Antigo Testamento. E eu creio que ele ainda age, querido, dessa forma. De verdade. Embora o Espírito Santo está aqui, nós estamos numa outra dispensação. Mas, pastor, você crê que ele pode, de repente, na figura de um homem, ser um anjo? Eu creio. E a Bíblia diz, querido, que ele pergunta: você é um dos nossos ou você é um dos inimigos? E ele disse: não. Mas respondeu alguma coisa? Ele disse: não. A resposta seria: não, sou um dos seus. Ou sou um dos inimigos. Mas ele disse: não. Sabe por que ele disse não, querido? Porque em seguida ele vai se revelar. Ele vai dizer quem ele é. E aí, querido, quando Deus se revela, dependendo da tua escolha, ele pode se tornar alguém do teu lado ou uma barreira contra você. Esse Deus é terrível. Dependendo do que você responder, porque daqui a pouco ele vai revelar quem ele é. Dependendo de quem você revelar, querido. Dependendo, na hora que ele se revelar, o que você fazer, qual vai ser a sua atitude dentro de uma revelação de Deus dizendo: eu estou nesse negócio. Ele pode cooperar com você, ou ele pode ser oposição. Ele pode abrir essa porta, ou ele pode fechar essa porta. É por isso que nesse momento, querido, ele não responde nem todo o teu lado, nem todo o outro lado. Não. Como se dissesse: você fez uma pergunta que é descabida para o momento. Ele diz: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu sou um príncipe de Deus. Aí ele se revela, querido. O Josué entende quem é que está do lado dele. Não é do exército dele. Não é do exército do inimigo. É do exército do Senhor. Ai, querido. Não é do exército do inimigo. Não é do exército do Josué. É do exército do... Tem alguns, querido, que no meio da batalha, Deus diz assim para os seus anjos: vai lá, se apresenta. Ou diz até mesmo para o Espírito Santo: vai lá, diz para ele que eu estou com ele. E às vezes ele se revela dessa forma: eu sou um príncipe de Deus. Eu sou o Espírito Santo que está com você. Alguns, querido, que vê só um, diz: mas cadê a milícia? Cadê o Miguel? Cadê o Gabriel? Cadê os outros? Porque olha o tamanho dessa muralha. Deus manda mais. Querido, a estratégia é de Deus. É um. Para o plano da estratégia, um tá bom, viu, querido? Diga para o teu irmão: para a estratégia, o Espírito Santo basta. O que você está querendo, querido? Estou querendo ver fogo, estou querendo ver brasa, estou querendo ver um vento impetuoso. Vai ficar querendo. Nessa nova conquista, a estratégia do Espírito Santo basta. O Josué entendeu, querido, que era um príncipe de Deus. Quando ele reconhece, ele se prostra. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e adorou. Quando adorou, ele disse assim: que diz meu Senhor ao seu servo? Ele pergunta para o anjo de Deus: que diz o meu Senhor ao seu servo? Quando ele reconhece que é o anjo de Deus, ele deixa a patente de lado. Ele era líder, querido, do povo de Deus. Nesse momento, não tem líder. Nesse momento não tem patente. Nesse momento ele é um servo. Ele diz: o que diz o Senhor ao seu servo? O que diz o meu Senhor ao seu servo? Porque para você vir até aqui, ele tem uma instrução para mim. Depois você vai conhecer, você sabe da história toda.
da estratégia, de colocar os homens de guerra na frente, de colocar a arca da aliança com os 7 sacerdotes, 7 trombetas ao derredor, o povo calado atrás, as 6 voltas nos 6 primeiros dias, as 7 voltas no 7º dia, o brado na última volta do 7º dia. Mas por que isso? Porque Ele é Sabaote, querido. Ele é um Deus de estratégia. Eu fiquei pensando, tinha que gritar só no último dia. O povo, querido, aquele povão, dando a volta, 6 dias, 6 voltas. No último, mais 6 voltas e a última, 7ª volta. Querido, eles ficaram todos calados. Porque a instrução de Deus era: não façam nada. É tempo de se calar. Eu penso que há momento na nossa vida que é tempo de se calar. Querido, eu fiquei imaginando um no meio lá dando um gritão. Quando a instrução era: fiquem todos calados. Ia ser uma marmota, não ia não, querido? Um gritando. A instrução era: fiquem quietos. Essa muralha vai cair. Fiquem em paz. Diga para o teu irmão, querido, fique em paz. Essa muralha vai cair. Josué está com o rosto em terra. Reconhece quem é o príncipe do Senhor. Reconhece quem Ele é. E pergunta: o que diz o Senhor ao teu servo? E é interessante que antes de dar a instrução, ele diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, verso 15: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Ele já foi logo dando a instrução? Não, querido. Ele falou: descalça. Eu não sei se você sabia, querido, profeticamente, tirar as sandálias dos pés significa: tira o pó, o respingo do que ficou das tuas experiências mundanas. Tira. Tirar as sandálias dos pés, querido, profeticamente significa: renuncia o seu próprio eu. Renuncia as tuas qualidades. Tira as sandálias dos pés. Renuncia as tuas habilidades. Renuncia o teu conhecimento. Renuncia os teus conhecimentos. Porque eu vou te dar uma instrução agora. Se você olhar humanamente falando, querido, a estratégia que vem depois é louca. É doida. Não é, amado? 7 voltas. 6 voltas. No último dia, 7 voltas. Depois todo mundo grita junto com a trombeta tocando. Mas como que vai derrubar essa coisa? Quando você não entende nada, Ele te surpreende. Mas você tem que ter um ouvido, querido, afinado para a instrução. Você tem que ter um ouvido o quê? A audição, querido, tem que estar perfeita. Porque, querido, Sabaote tem uma estratégia para você. Uma volta a menos dá errado. Um grito depois da 7ª volta dá errado. O povo ir na frente, os guerreiros ir atrás, dá errado. Ele é cheio de detalhes. Mas por quê? Querido, não vou saber te explicar. Essa coisa de Deus não se explica não. Eu sei que eu tenho que estar pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir, querido. Nesses dias Deus vai falar com você. Você só precisa de uma instrução. Sabaote é contigo. Nesses dias, para você vencer. Você veio aqui, querido, para novas conquistas? Quem veio para novas conquistas? Nesses dias, ouve o que o Espírito diz à igreja. Nesses dias, Deus vai te dar algumas instruções. Você está compreendendo, Filadélfia? Nesses dias, Deus vai te dar algumas.
Quanto tempo vai demorar para a muralha cair? Querido, não sei, porque cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua conquista a saborear. Amém, querido? Mas para você, querido, se eu fosse você, já ia começar a se encher de paz. Porque Sabaote está do teu lado. O Deus forte está do teu lado. O Deus forte está do teu lado, querido. Qual é a chance desta igreja perder? Nenhuma. Qual é a chance desse homem ser eliminado? Nenhum, querido. Sabaote é com você. Mas só um? Só essa palavra? Querido, tem pessoas que Deus fala, mas de uma forma tão clara. É como o anjo aqui, que se revela para o Josué. E eles ficam dizendo, mas só isso? Será que Deus vai falar de novo? Mal recebe uma palavra e já está querendo outra. Então, abre teus ouvidos espirituais nessa noite, igreja do Senhor Jesus. Nesses dias, Deus vai te dar instrução. E essas instruções vão fazer toda a diferença na batalha que você vai traçar. Você vai ter instruções da parte do Senhor, diga amém. Diga para o teu irmão, você vai ter instruções do céu. Em nome de Jesus. Amém, querido? Diga para ele, diga de verdade, você vai ter instrução da parte do Senhor. Para você vencer. Ele é a tua fortaleza. Desiste não. Querido, nesses dias Deus vai te dar o caminho, o mapa, a instrução. Querido, Ele vai te dar orientação. Chama do que quiser, mas fica atento. Nem pisca, nem cochila. Porque nesses dias Ele vai te dar uma instrução tão poderosa. Mas é tão poderosa, porque hoje eu estou te vendo assim no pé do problema. Igual o Josué. Está olhando de cima, de baixo para cima, né? A coisa é grande. Ele sabe que é, querido. A coisa é difícil. Ele sabe. O inimigo é numeroso. Também sabe. Então o que eu vou fazer? Você só ouvir. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Diga para o teu irmão, mas diz com um olhar, querido, de crente. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É Ele que vai fazer, querido. Olha para esse homem, para essa mulher e diga, Ele que vai fazer. E eu ouve. Querido, vou te contar um segredo. Quem fala muito ouve pouco. É por isso que Ele mandou o povo ficar quietinho lá, viu? Querido, diga aí para o teu irmão, quem fala muito ouve pouco. Como o período é de ouvir, querido, e olha que as coisas do Espírito é uma coisa assim, é um falou, não é assim? As coisas de Deus, querido, é um sopro. O sonho é um sopro. A palavra é um sopro. Eu não sei se tem sido assim com você, querido. Tem hora que eu digo misericórdia, Deus fala de novo, faz eu sonhar essa coisa de novo, me fala, escreve de novo, porque passou, eu não vi, não percebi, eu estava com sono. Agora você fica falando, querido, falando que não deve às vezes, né? Querido, o tempo da instrução passa. Então o que eu faço? Fala menos. Olha que jeito delicado de falar para você, falar menos. Esse Deus é lindo, né? Querido, a coisa é séria. A instrução é importante. É instrução para a tua vida. É instrução para a tua família. É instrução para os teus filhos. É instrução para essa igreja. É instrução para o ministério. Querido, é a instrução de Sabaote. Instrução de quem? Sabaote. O Deus. O Deus. Estou até sentindo o cheiro dessa coisa. Vai florescer, vai vencer. Vou ouvir o que Ele tem para me falar. Queira fazer do teu jeito, mas não. Queira correr, mas não. Já vou resolver, não. Espera.
prudência. Às vezes, querido, na adolescência é difícil fazer o adolescente parar, porque as coisas dentro dele estão vibrando, estão pulsando. Quem é pai e mãe de adolescente sabe disso. Ele está descobrindo coisas, a coisa está. Depois que você tem uma certa idade, querido, já cheguei nos 40, não parece, né? 41, você começa a perceber, querido, que você precisa parar. Espera aí, deixa eu orar, deixa eu pensar, vou tomar decisão agora não. Satanás, querido, está todo momento tentando vender o brinquedinho dele para você. Já viu aqueles vendedor que fica em cima de você? Compra. Custa 60, baixa para 10. Vou ouvir o que Deus tem. Estou ganhando, está perdendo. Era 60, estou comprando por 10. Vai perder. É melhor buscar instrução em Sabaote. Ele tem toda a estratégia para você vencer. Amém, querido. Amém, querido. Em nome de Jesus, acalma teu coração. Eu sei que nessa noite aqui tem pessoas ansiosas, que é difícil de controlar, querido. Mas em nome de Jesus, Deus quer te ensinar nisso tudo.